Fala, minha torcida do Fogão! Tô de volta aqui no canal e você já sabe, a sexta-feira tá agitada, cheia de notícia do Fogão. Então vou trazer para vocês aqui mais uma notícia aí do Glorioso que venceu ontem o PSG de 1-0 com um golaço do Igor Jesus aí, matando aquela bolinha no cantinho. Então já vai deixando aquele likezão aí para estar nos ajudando. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque todos os dias buscamos informações aí atualizadas. Estamos fazendo essa cobertura completa desse Mundial de Clubes aqui, especialmente para você, torcedor do Botafogo. Vou tirar meu óculos aqui, só para você que já deixou aquele like, hein? Número 1, Fernanda Maia, o número 1, porque eu devo desculpas à torcida do Botafogo. Admite, né, claro, eu dou a César o que é de César, Flávio. Não tem chance. Eu falei hoje lá no Café TV o seguinte: só os tolos e idiotas não mudam de opinião. Eu tenho que mudar de opinião. Boa. Não é que o Botafogo Muito seja digno, melhor muito do que o digno. PSG. O Botafogo não é melhor do que o PSG. É melhor, sim. Mas o Botafogo foi melhor do que o PSG. E é uma das vitórias que a gente tem que lembrar pelos próximos 100 anos. É uma vitória que vai ficar na história do Botafogo para sempre. Porque quando a gente fala sobre a superioridade do PSG, não tem a ver com menosprezar o Botafogo. É que o PSG é favorito hoje contra qualquer time do mundo. Então quando a gente vê a partida que o Botafogo fez ontem, perfeita, e o Luiz Henrique fala isso, o Botafogo foi a equipe que melhor se defendeu contra o PSG na temporada inteira. Partida perfeita, tecnicamente, taticamente, em atenção. Por que eu vou ser tolo de ficar batendo numa tecla? Não, cara. Torcida botafoguense, me desculpa, eu tô errado, mas tô feliz por vocês, porque o futebol brasileiro foi lá e conseguiu mostrar que ainda é muito forte. Mas, Pedrosa, Eu posso falar uma coisa, Antônio? Boa, Pedrosa, boa. Eu vou sair na defesa do Pedrosa. Eu acho que o discurso do Pedrosa antes do jogo foi o discurso de todo mundo, gente. Esse que é o ponto. Porque, Benê. assim, é muito fácil. Não foi só por ele, exemplo, né? hoje, por exemplo, teve um torcedor botafoguense que é meu amigo, veio me zoar. E aí, você falou que o PSG iria ganhar. Eu perguntei pra ele, você achava que o Botafogo fosse ganhar? Porque é muito fácil ter esse discurso pós-jogo, pós-vitória. Óbvio que a gente vai elogiar e muito a postura Sim. do Botafogo. Foi uma partida absurda, histórica. O torcedor do Botafogo tem que comemorar. Não só o torcedor do Botafogo, acho que o torcedor sul-americano tem que comemorar, porque foi uma vitória em cima de um grande europeu. É a Só que vitória ninguém da imaginava, Libertadores. Pedro. Eu acho então, que assim, eu acho bacana a gente elogiar o Botafogo, mas eu não vejo motivos para desculpa. Não. Não, porque o nosso discurso é na análise do que a gente vê nos últimos tempos. E, de fato, o PSG era o grande favorito. E sim, ainda, Vene. E ainda é. E porque se jogar de novo vai ser. É isso. Entendeu? Você continua achando que foi zebra? Sim, eu continuo achando que foi Claro zebra. que foi. Ninguém imaginava Mas isso. ninguém vai diminuir o tamanho da vitória do Botafogo. É isso, Se você perfeito. pegar o melhor analista de futebol, ele vai falar o seguinte: jogar contra o PSG, e eu trabalho com um que é o Rafa Oliveira, sabe muito, é um exercício de sobrevivência. Você está sobrevivendo dentro de campo. Só que o Botafogo ontem não só sobreviveu, o Botafogo sobreviveu e viveu para jogar, viveu para fazer história. Então a gente tem que exaltar o Renato Paiva, o Igor Jesus, o Barbosa, O John. o Alan, o John, todo mundo que conseguiu fazer parte de uma vitória histórica. Só que esse ponto que você citou, Vene, para mim é isso. essencial. Tem muita gente que tá sendo hipócrita ué. pra abrir a boca, pra falar agora, eu avisei, eu já eu acreditava, eu sabia. Me desculpa, irmão, eu não não, sabia. não, Tu não sabia? Ninguém, né? Então Ninguém, você não ninguém. acompanhou o futebol. É engenheiro de obra Entendeu? pronta. Pelo amor de Deus. Falar depois é O fácil. torcedor botafoguense Falar acreditar? depois é Show, fácil. irmão. O torcedor botafoguense, ele é o das causas impossíveis. Ele acredita mesmo. Assim como a Fernanda Maia tá lá, levou a família toda dela e acreditou. Desde o primeiro minuto ela acreditou. Senão não estaria lá. O cara que era analista de futebol que fala assim, eu sabia que isso poderia acontecer. Me desculpa. Pedrosa, e não precisa pegar o jogo do Botafogo. Aconteceu a mesma coisa no jogo do Fluminense, porque todo mundo imaginava Exatamente. que o Borussia fosse amassar. E não foi isso. Aí depois do jogo, tá vendo? Não é assim. Tá vendo? Vocês acham que sabem de futebol. Gente, é uma análise em cima do contexto Exato. atual. Exato. Mas isso não tira o mérito Vitória nem do histórica. Fluminense, não tira o mérito do Botafogo, que é uma vitória histórica, tem que comemorar como se fosse título. Agora, você dizer que errou, ou que eu errei, que o Flavinho errou, quem imaginou que o PSG fosse ganhar errou, aí é hipócrita, pô. Não, faz parte. É, eu não Gente. tenho pudor nenhum de pedir desculpa, entendeu? Fernanda, mas acho que a gente pode rever alguns conceitos Pedrozinho, também, né? Acho que essa diferença eu não é tão acho isso- grande como a gente Não, imaginava. eu acho sim, eu acho que isso é um debate que não tem fim, assim. Um beijo pra você, Pedrozinho.
Pedrosa, eu sempre falo aqui nesse programa, é um dos melhores comentaristas hoje, é um garoto muito competente, é um homem que sabe analisar um jogo, que sabe olhar, é um garoto que consegue deixar o seu clubismo de lado para falar do Flamengo, para falar do Botafogo, para falar do Fluminense. Eu tenho orgulho danado do Pedrosa, tenho orgulho danado de trocar com ele todo dia. Um beijo, meu amor. Isso é coisa do futebol. A gente vive disso. Quantas vezes já um corte da gente já não viralizou? Às vezes é para um lado, às vezes é para o outro. Mas isso é do jogo. A gente que vive para falar, a gente que vive para se expor desse jeito, é do jogo. Agora, falar em jogo, deixa eu dizer uma coisa. Olhando a partida, ficou muito nítido para vocês que a gente vive hoje a era dos estudiosos. Talvez eu não sei se todo mundo fez essa leitura, mas eu fiz ontem essa leitura e até numas falas do Vitinha, que é um jogador espetacular. Espetacular é a palavra que define Vitinha, que, aliás, para mim é a alma aí desse PSG. O PSG é um time que ele não se destaca porque ele tem uma camisa que pesa 1 tonelada, como o Real Madrid, por exemplo, que às vezes a camisa vai lá e joga sozinha, né? O PSG não é um time que tem uma estrela, 2, 3 estrelas espetaculares e como já teve há alguns anos atrás, pouco tempo, Messi, Mbappé, Neymar. O Mbappé hoje, o PSG hoje é um time que ele vence pela sua coragem, pela sua organização e pelo seu treinador que faz um coletivo ser forte. Isso é um ponto, eu acho que é um ponto máximo desse PSG. E aí encontrou um Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores, não comprou a vaga para estar aqui, é um time com qualidade, é um time bem treinado hoje, com o Renato Paiva já bem, ainda estabilizando. Eu acho que alguns detalhes ainda vão acontecer para o Renato, mas ele hoje já é um cara com o todo do Botafogo, né? E é um Botafogo que tem o seu poder, que tem as suas qualidades, principalmente, sobretudo, coletivas, que foi assim que o Botafogo se destacou na temporada passada. O que a gente viu, de um lado, um Botafogo que estudou muito esse PSG, que, aliás, nem precisa estudar tanto, porque todo mundo conhece o PSG, o que o PSG fez porque jogou uma Champions League. Do outro lado, um Botafogo que foi campeão da Libertadores, mas que talvez porque a gente joga aqui na América não é tão visível para quem está lá na Europa. Esses dois times se encontraram. O que a gente viu ali em campo foi um aluno que estudou para a prova e um aluno que não estudou para a prova. Vocês concordam comigo que ontem o Renato, inclusive depois do jogo com o Seattle, ele fez dois treinos de vídeo em que ele mostrava os erros do Botafogo e botava também o PSG, mostrando os detalhes. O Renato jogou em cima do que o PSG poderia apresentar. Ele fez um Botafogo para anular as maiores características do PSG. Você entendia que aqueles jogadores do Botafogo eles tinham se preparado para aquele confronto. Do outro lado, uma fala do Vitinha dizendo, eu não sei quem é o Marlon Freitas. E tá tudo bem, ele até foi bem respeitoso com o Botafogo, com a instituição. Mas isso mostra que ele não conhecia o time do Botafogo. Isso mostra que o PSG jogou como o PSG. E pelo tamanho dele, está tudo bem. Só que hoje a gente vive, talvez, o momento do futebol dos estudiosos. Vocês concordam comigo? Deu para entender mais ou menos os elementos que eu entreguei para vocês? Concordo, eu vou concordar. É bem emblemático, bem simbólico dentro do que a Fernanda está falando, aquela brincadeira assim, o Vitinho não sabe quem é o Marlon Freitas, ele não tem obrigação de saber, mas não parece que uma certa arrogância do grupo, de uma forma geral, de não saber quem é o Marlon Freitas. Você não sabe, você não vai enfrentar o adversário, você não estudou, e o Botafogo sabendo tudo quem é. Eu acho que fica uma lição de que tem que respeitar mais o campeão da Libertadores, não como o europeu pensa que é insignificante, e a gente baixar um pouco da bola dos europeus, Pedrosa. De achar que é uma máquina imbatível, e ganhou de 5 da Inter de Milão, então é impossível o Botafogo, não. Pô, foi lá e mostrou que é possível sim. O PSG nem teve essas chances tão claras assim. Sim. O Botafogo fez algo diferente que os europeus não fizeram. Sim, vamos lá. O Botafogo fez um jogo nota 10. Não é que o Botafogo fez um jogo 9,5, 9. O Botafogo fez um jogo nota 10. E para você ganhar de adversário como o PSG, você não pode fazer um jogo menos de nota 10. O Botafogo foi perfeito defensivamente e perfeito nas válvulas de escape. Quando eu digo isso é o seguinte, o PSG, ele não empilhou chances. O Botafogo se cercou muito bem com as duas linhas de 4 e deixando muitas vezes o Arthur e o Igor Jesus sendo as válvulas de escape do Botafogo. Com o Arthur na direita, o Igor Jesus é um monstro e fez o gol assim, no lançamento belíssimo do Savarino, inclusive. O ponto é o seguinte,
Eu só não concordo com uma frase que a Fernanda disse. De resto, eu concordo com tudo. Fala. De que o Luiz Henrique não estudou o PSG. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Botafogo, no o Botafogo. Eu não acredito que o Luiz Henrique... Vitinho não sabia nem quem era o Marlon Freitas. Mas assim... Não, ele não sabia que era o Magic Freitas. É o seguinte... Não, isso é sério, porque no sério. vídeo o rapaz fala Magic E a Freitas. pergunta é essa. E tanto é que, tipo assim, o plano de jogo, muitas vezes, esses caras, ainda mais que tem quantidade de jogos na temporada, eles vão estudar o time um dia antes. Eles passam a pré-eleição e falam assim, opa, agora é Botafogo. Mas há 2 dias era o Atlético de Madrid. Então a virada de chave desses caras é muito curta no espaço de tempo. É lógico que o Botafogo conhece muito mais o PSG, porque o PSG passa na tela do SBT, porque o PSG foi finalista da Champions League. Então é natural que a gente conheça mais. E até uma coisa que é muito importante a gente falar, nós crescemos na imprensa brasileira sendo ensinados a acatar que o futebol europeu é melhor que o nosso. Eu fui ensinado assim, o Verê foi ensinado assim, todos os programas esportivos falam isso. Então, assim, eu acho que é muito difícil você falar que o PSG não estudou o Botafogo. O Botafogo foi muito melhor no plano de jogo. O Botafogo foi muito melhor do que o PSG dentro de campo no que se propôs a fazer. Então, assim, tem que exaltar a vitória? Tem. Mas, repito, não é um jogo que define se o Botafogo é melhor. O Central Córdoba é melhor que o Flamengo? Não é. É lógico que não. O Flamengo é muito melhor do que o Central Córdoba. Mas tem que exaltar a vitória do Central Córdoba. Tem que exaltar a vitória do Botafogo, porque o Botafogo fez história, gente. A gente tá falando de uma equipe que meteu 4-0 no Atlético de Madrid e 5 na Inter de Milão em 20 dias. Nos últimos 20 dias, o Botafogo foi lá e conseguiu vencer essa equipe. Então é muito difícil falar sobre isso. Eu acho que os níveis, hoje, o que mostrou pra gente é o seguinte. Se a gente imaginava uma distância de abismo, esse abismo não existe mais. Tá claro então, isso. Mas entendeu? eu tenho um ponto, Isso ficou claro. no meio desse Abismo debate não eu tenho tem. um ponto. Eu acho que o desempenho do Fluminense contra o Borussia e a vitória histórica do Botafogo em cima do PSG não pode mascarar os defeitos do futebol brasileiro. Eu acho que pelo contrário. Imagina se fosse ao contrário, se a CBF valorizasse o nosso futebol, se melhorasse o conteúdo, se melhorasse o produto do futebol brasileiro. Tecnologia. Tecnologia, calendário. Eu acho que essa distância seria até menor. Concordo. O ponto é isso. Quanto valeria o futebol brasileiro? Exatamente, que os resultados nessa competição não joguem para debaixo do tapete os problemas do futebol brasileiro, para não parecer que está tudo muito bem aqui no futebol brasileiro. Não, e não está tudo muito bem. Eu acho que o recado que fica é, imagina se a gente valorizasse, se a gente melhorasse o nosso produto. Como é que seria o nosso desempenho diante desses rivais tão difíceis que são os europeus nesse momento? Isso vale essa reflexão, sim. A gente já vê que os intervalos aqui são curtos, as viagens, o campo, o estado do gramado, entendeu? Quero ver o PSG jogar aqui uma Série B, jogar lá em Bacaxá, Moça Bonita, aí, meu amigo, as diferente. Condições de trabalho, né? Porque tem um diferente. ponto também, que é o seguinte, a gente talvez não tenha percebido justamente porque a gente sempre ficou com isso na cabeça. Lá é muito melhor, lá é muito melhor, lá é muito melhor. A gente não percebeu a globalização do futebol brasileiro. O Renato Paiva é português. O técnico que revolucionou o futebol brasileiro é português, que foi o Jorge Jesus do Flamengo. O maior técnico do futebol brasileiro nos últimos 5, 6 anos é português. E tem a parte financeira, né, Pedrosa? Que cresceu muito. Os caras são milionários. Por Exato. exemplo, o Estevão, principal destaque do futebol brasileiro, ele vai se despedir do Palmeiras e vai para onde agora? Pro Chelsea. Os caras têm dinheiro, o futebol brasileiro não tem dinheiro como eles. Mas a quantidade de globalização de jogadores de estrangeiros também que jogam aqui, o Arrascaeta... Gente, ter o Arrascaeta no Brasil é um privilégio. É um privilégio, ele joga muito. Ele é titular da seleção uruguaia. O Arias é um privilégio. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Gustavo Gomes, Richard Rios, entre outros. O ponto é o seguinte... Agora chegou o momento da gente recapitular um pouco das nossas opiniões, das nossas convicções de que não, a gente não é muito pior do que eles, não. Isso é fato, entendeu? Os jornais pelo mundo repercutiram a grande vitória do Botafogo. O Olé da Argentina disse que foi uma porrada histórica. E o L'Équipe da França escreveu derrubado de um pedestal, o jornal lá do país francês, lá do PSG. Ô, Fernanda, vamos voltar com a Fernandinha, eu quero saber a opinião dela. Os jogadores que você mais gostou, acho que o Igor Jesus ficou como o craque do jogo, o grande herói, fez o gol, tá acima, imagino que você pensa igual. Quem mais você gostou, quem mais você, olhando o jogo lá no estádio, vibrou? Igor Jesus e mais quem? Quem que você colocaria como os principais destaques, Fernanda? Olha, o Igor, sem sombra de dúvida, fez o gol, né? Jogou muito bem e sempre que o Igor tocava na bola, tinha 3 caras em cima dele. A gente comentou ontem aqui que ele entrou, né, para a seleção da primeira rodada aí. O Igor Jesus apareceu como centroavante. Agora, a gente não pode deixar... O coletivo do Botafogo foi muito forte. Achei muito
muito humilde da parte do Renato Paiva quando ele pede desculpas e ele fala: eu errei contra o Seattle, eu mexi mal, pode botar na minha conta esse gol e esse segundo tempo ruim que o Botafogo fez. E eu vou ajustar. E ajustou. Eu acho que o coletivo foi muito forte do Botafogo. E, obviamente, quando a gente trata do coletivo, a gente fala do treinador. Mas vamos destacar a partida que o Alan fez, Lucas Pedrosa. Este homem é um monstro, é um pitbull. O Alan estava em todas as bolas, com muita vontade, com muita determinação. Porque eu comentei ontem aqui, esse jogo, muito mais do que qualquer coisa, vai ser o jogo da coragem. Né? Quando você tá muito afim de um negócio, sabe? E você olha e fala, cara, aquele cara ali tá muito afim. Era isso que a gente reparava do Botafogo. E o Alan mais ainda. O Alan fez uma partida nota 1000, na minha opinião, a melhor partida dele com a camisa do Botafogo. E também destaque pro menino Jair. Que partida fez o Jair? O Barbosa é chovendo molhado, né? É um cara sempre com muita experiência, com muita qualidade. Agora, que partida fez o menino Jair? Eu achei ele impecável também, um jogador espetacular, um garoto que está amadurecendo de forma vertiginosa. A cada jogo a gente vê que o Jair está mais e mais. Pena que, né, ô Flavinho, pena que já vai embora, né? Ele e o Igor Jesus, essas estão sendo as despedidas dos jogadores. O Jair que fez o primeiro gol do Botafogo nessa Copa do Mundo de Clubes e ontem fez uma partida incrível. É a força do poder financeiro, da moeda, da economia do país. Aí é muito difícil competir, né? Vem um gigante inglês e acaba levando os destaques aqui. Igor Jesus e o Jair estão se despedindo nessa Copa do Mundo do Botafogo, assim como o Luiz Henrique saiu, Almada. E o Botafogo tem que sempre buscar uma reposição. Vamos ouvir o